Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o estado do Pará e conversaremos então com o Carlos Adelino Neumann, que é vice-presidente da ProSoja lá do estado. Vamos entender como é que está a colheita do milho safrinha e como foi o desenvolvimento dessa safra também. Seja muito bem-vindo, seu Carlos. Bom dia a todos os ouvintes aí da Notícias Agrícolas. E eu estou aqui à disposição aqui para responder as perguntas para vocês aí, como anda a nossa safrinha no estado. Seu Carlos, para começar eu queria saber quantos por cento de área, de maneira geral aí no estado, já foram colhidas? Eu acredito que hoje, como nós temos duas regiões, assim, nós temos a região do sul do Pará e da 163, que planta junto com o Mato Grosso, essas áreas já estão todas colhidas, né? E a região de Paragominas, aí, uma região já colheu, mas a maioria não colhe junto com nós. É mês de agosto e setembro a colheita. Então, ainda tem talvez 50% ainda do estado para colher ainda. E segundo o relato aí, que é meio longe daqui de Santarém, mas a gente conversou com alguns produtores de lá, houve uma queda mais ou menos em torno de 15% a 20% em relação à safra passada no sul do Pará. E olhando para esses 50% de área colhida, né? O senhor fez um recorte do sul do Pará, né, que teve uma quebra de cerca de 15%, mas pegando de forma geral o estado, né, tanto as áreas que já foram colhidas quanto aquelas que estão para ser colhidas. Já dá para ter uma ideia de média de produtividade geral para o estado, seu Carlos? Eu acredito que vai ficar entre 70 e 80 sacos a média do estado. E nós vamos ter muita área aqui no estado que foi plantada um pouco fora da janela, que talvez nem passe a máquina. Então, essa produtividade vai cair bastante. Os milhos, primeiro, que foi plantado dentro da janela, em relação ao ano passado, está produzindo um pouco menos, né? Uhum. E daí o que ficou fora da janela tem uma parte que vai produzir aí seus 40, 50 sacos e tem uma parte que nem a máquina vai passar. Então, eu acredito que no estado aí nós vamos ter uma quebra no mínimo de 25% aí no estado da safrinha. E, seu Carlos, vendo essa situação, né, com essa quebra que é considerável, né, de 25%, eu queria saber do senhor quanto que está o valor da saca do milho por aí e quanto que está o custo de produção dessa safrinha de milho, né? Quanto que é o custo para se produzir uma saca de milho nessa safrinha, para a gente saber como é que fica, então, essa, vamos dizer assim, essa conta quando a gente põe na ponta do lápis. Eu vou falar assim sobre uma adubação boa aí para você ter aí. Nessa safra que nós estamos colhendo agora, no preço que está hoje aqui em Santarém, que está hoje em torno de R$ 50 a saca, 70 sacos. Mas quando você passar para 163, o sul do Pará, que está em torno de R$ 40, aí aumenta aí, nós vamos ter um aumento considerável aí. Eles têm um custo diferenciado lá, mas eu acho que o custo deles fica em torno de 80 sacos. Paragominas tem um preço mais ou menos parecido com o nosso, talvez eles tenham um custo parecido com o nosso, em torno de 70 sacos, essa safra que está vindo. A próxima safra, que está bem complicado, porque os custos aumentaram aí, eu não sei como que vai ficar, mas a gente está calculando aqui em Santarém acima de 80 sacos o custo. Então, não sei se vai ser viável algum produtor plantar com milho fora da janela aí, porque senão ele vai ter muito prejuízo. E, seu Carlos, pensando também na próxima safra, a safra de soja que está por vir, como é que o produtor ele está se preparando? O produtor ele já comprou tudo o que precisava, deve ter alguma redução de investimento, tendo em vista, né, esse tombo, né, na questão da produtividade, na questão do preço do milho, né, que também ajudaria a fazer essa compra dos insumos para a safra de soja, ou pode ter alguma diminuição de área. Ajuda a gente a entender um pouquinho como que está a situação por aí. Eu acredito que diminuição de área eu acho que não vai ter, porque aqui no estado ainda são muito pequenos produtores e médios produtores, né?
Mas o custo, eu estava conversando com uma revenda aqui, na verdade é uma trade, que ela financia, e ela me assustou do custo. Quem não fechou cedo, hoje, se ele vai fechar um pacote bom aí para ter uma boa adubação, ele me falou em 35 sacos, que praticamente inviabiliza o arrendatário, né? Então, o cara que paga 10 a 15 sacos de arrendamento aí, inviabiliza o plantio, porque nem com 60 sacos ele não vai cumprir o custo dele. Então está bem complicado para quem não fechou o negócio ainda. Mas aqui, a gente, na minha região aqui, 70% já fechou com o custo lá atrás, e daí teve um custo melhor. Na 163 eu já tenho, e eu acho que o sul do Pará, praticamente acima de 90% já fechou, né? Porque só algum produtor que tem alguns problemas que não fecharam ainda. Paragominas também tá atrasado também, ainda não fecharam todos os custos, falando com o Vanderlei lá. Ainda tem produtor para fechar a próxima safra de soja. E milho, o pessoal está aguardando. Aqui o pessoal está aguardando ainda porque o custo está muito alto, não fecha a conta. Então, é muito pouca coisa negociada ainda de milho para a próxima safra. Tá certo. Seu Carlos, muito obrigada pelas informações. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui com a gente para trazer as informações diretamente do Pará, nortão aí do Brasil. Obrigado pela oportunidade de a gente entrar em contato aí para passar o que está acontecendo em nossa região aqui, porque aqui nós temos ainda muitos problemas ainda, nós temos a moratória da soja que complica um pouco a nossa vida aqui também, então fica difícil você trabalhar numa região onde essa moratória da soja está complicando o pessoal, mesmo quem desmatou legalmente aí, após 2008, está tendo problema com a soja, com milho não, mas com a soja está tendo problema aqui com a bióloga de entrega nas trade aí, então está um pouco complicada a nossa região aqui. Tá, então estivemos com o seu Carlos Adelino Neumann, que é vice-presidente da ProSoja do Pará, nos trazendo as informações da safrinha de milho por lá, que já foi praticamente metade colhida. As principais regiões aí que já foram mais avançadas a colheita, a região sul do estado e a região da BR-163, e ainda tem mais áreas que devem ser colhidas, então, ao longo até do mês de agosto, segundo o seu Carlos. E de acordo com ele, houve um corte de chuvas e houve também a questão de milho plantado fora da janela ideal de plantio. Então, acabou pegando esse corte de chuvas numa fase crucial do desenvolvimento do milho. Esse milho sofreu, portanto, no seu desenvolvimento e, portanto, deve haver uma quebra, segundo o seu Carlos, né, com esse retrato que a gente tem hoje, nesse dia 23 de julho, deve ter uma quebra no mínimo de 25% na produtividade, com uma produtividade média para o estado estimada na casa das 70 a 80 sacas por hectare. E o produtor, também lá no Pará, está colocando tudo na ponta do lápis em relação aos custos de produção para a safra de soja que está por vir e também para a próxima safra de milho. Segundo o seu Carlos, o milho não está compensando, o produtor está bem ressabiado em relação à questão do milho por causa dos custos de produção e a relação com os preços de venda. E no caso da soja, o seu Carlos falou que aquele produtor que já comprou lá atrás, que já fez as suas travas anteriormente, está um pouco mais tranquilo, mas aquele que vai ter que comprar agora, que deixou para a última hora, esse vai ter que desembolsar um pouco mais. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.